condições de pagar. E aí, pessoal, tô aqui de volta, adivinha com quem? Thalita Pridemore. O nome dela é americano, mas ela é brasileira, gente. Thalita, dá um oi pra galera aí. Oi, pessoal, tudo bom? Vou fazer as apresentações. Thalita Pridemore é uma influencer, ela tá no Instagram e ela dá dicas sobre como viver nos Estados Unidos. Ela já tá lá há algum tempo e também fala bastante sobre educação, que ela tem filhos e ela tá criando esses filhos e vivendo um momento muito diferente do Brasil. E ela vai contar isso aí pra gente. O filho dela tem deficiência auditiva e vocês têm que ver como ela foi recebida nos Estados Unidos. O pai é americano, ela é casada com um americano, como eu já falei. E é bastante diferente as coisas que a gente já andou conversando e acho que todo mundo tem que saber. Se você tem vontade de se mudar para os Estados Unidos, ouça as dicas de Thalita. Thalita, você está no Colorado, não é isso? Sim, agora eu estou no Colorado, faz, acredito que uns 4 meses que eu estou aqui. Não sei se é 4 meses, mas eu acho que é 4 meses. Já deve ter completado. Mas antes eu estava na Flórida. Na Flórida. Você já está há quanto tempo de Estados Unidos? 6 anos. 6 anos. Então já aprendeu a viver aí nesse lugar que no Colorado me parece ser frio, eu não estaria aguentando. Apesar de estar um friozinho aqui no Rio de Janeiro hoje também. Colorado me enganou. Tem a parte fria do ano, mas agora no verão está um calor assim de 40 graus. Sério? Nossa senhora, Sério. Então tá melhor que aqui no Rio de Janeiro. Da outra vez que a gente conversou, bateu um papinho aí, eu tava em Belo Horizonte e aí a coisa não tava fácil não. Agora você tá curtindo aí. Vem cá, me conta essa tua jornada para chegar nos Estados Unidos, por que você foi, como tudo aconteceu, eu sei que você casou, me conta tudo aí pra gente saber da tua história. Você também seguidinha no Instagram, hein? Eu tô um pouco corrida agora, mas daqui a pouco eu volto a ficar mais ativa. Novidades virão. Novidades. Bem, eu fui numa balada lá em São Paulo, né? Eu tava solteira na época, fui com a minha melhor amiga. E aí veio um gringo na minha direção, né? Perguntando se podia me conhecer. E eu fui tremendamente estúpida com ele. É assim que começa bem. Começou super bem. O cara se apaixonou. Estamos aí. Mas assim, resumindo bem resumidamente, foi isso que aconteceu. Tava no último dia que ele tinha de Brasil, ele me conheceu. Nossa, então foi... A flechada pegou forte do cupido. Era pra ser. Diz pra mim, Thalita, agora já entrando, né, no que a gente quer debater sobre a questão de educação, como é que é a tua estrutura familiar? É você? Como é que é você, seu marido? Explica pra gente. Então, o meu marido, ele já foi casado antes, assim como também já fui casada antes. E ele, desse relacionamento, ele tem 4 filhos, né? Pelos quais 3 dele eu tive interação com essas crianças, né? O mais velho, logo que eu conheci meu marido, ele já foi para a faculdade, então não tive muita interação com ele. Mas os outros 3 filhos eu tive, porém agora só um está com a gente, porque os outros já foram para a faculdade também. Legal. Então, nós temos um filho juntos e eu tenho meu filho, que é do meu casamento anterior, que é o Lorenzo, que é o que eu mais debato a respeito aqui, que ele tem a deficiência auditiva. Hoje vocês estão em 3, então, você, seu marido e 3 na casa. 3 filhos. E 2. E 2. 2. E mais a cachorra. É bonitona, por sinal. Nossa, moeda, linda. Linda mesmo, linda. Eu sempre estou vendo as fotinhas lá no Instagram. Legal. E aí, por exemplo, a gente aqui no Brasil não tem muita noção de como Como foi essa questão da deficiência auditiva e do seu filho se adaptar a esse sistema educacional aí americano? Conta pra gente isso, que eu acho que isso é fantástico e as pessoas devem saber, a gente tem que replicar aqui no Brasil. Claro. A gente demorou para descobrir que ele tinha deficiência auditiva, demoramos 6 anos, porque sempre teve suspeita que ele era autista. E aí eu fiz todos os tratamentos, isso no Brasil, os tratamentos em relação ao autismo e tal, e até que quando eu vim para os Estados Unidos, ele ficou um período com o pai dele, e o pai dele um belo dia me ligou, falou, você não vai acreditar,
o nosso filho é apenas surdo. É só isso, foi descoberto que ele tem deficiência auditiva de 30% em cada ouvido, né? Depois disso, logo em seguida, ele ficou um tempo com o pai dele, mas logo em seguida ele veio para os Estados Unidos. Então, tudo era novidade para a gente, né? Ele veio com o aparelho auditivo do Brasil, e aqui os aparelhos auditivos são um pouco diferentes, não que não tenha no Brasil, tem no Brasil, mas assim, para a necessidade dele aqui foi necessário adaptar por causa da escola. E quando eu cheguei, quando ele chegou aqui, a gente colocou ele na escola e logo assim foi uma questão de, acho que uma semana a diretora da escola me deu ela se conectou comigo, né, me deu uma ligação e pediu para marcar um encontro, né, na escola. E quando eu cheguei nesse encontro, estava a professora de tudo que você possa imaginar. Olha. Psicóloga, e médica também, né, que cuida da audição, aqui chama audiologist, da própria escola, e de um sistema chamado AIP. Aí elas falaram pra gente, né, olha mãe, notamos que o seu filho tem uma perda de audição, e a gente tem um programa chamado AIP, que esse programa ele tem um acompanhamento. Eu tô até aqui com um dos forms, né, do AIP, que esse form, ele me dá direitos legais aqui nos Estados Unidos, onde meu filho tem direito a uma assistência gratuita na escola, tá? E dessa assistência ele tem avaliação de emocional, intelecto, acadêmica, social, processo, como ele falava português e começou a falar inglês, né? Teve o primeiro contato com a língua através da escola, ele aprendeu sem fazer curso na escola. Então, tem também comportamento, língua, e por conta desse programa, a minha criança tem direito a ter minutos a mais em dias de prova, em dias de atividades, legal, porque além de ter uma segunda língua, ele ainda tem essa dificuldade auditiva. Então, tem esse direito. Outra coisa que isso aqui me garante é que ele tenha um aparelho auditivo, que ele Hoje eu tô mais preparada. Ele que nunca viu. Eu também. É um aparelho auditivo, tá? Ele tá manchado, ele fica sujinho assim mesmo por causa da cera de ouvido. Esse daqui é o antiguinho dele do Brasil. O que é o dos Estados Unidos é um pouco diferente. Por quê? As professoras aqui, elas usam um colarzinho que tem basicamente um microfone. É como se fosse o ponto televisivo, sabe? A galera usa um ponto na televisão, onde um fala, e aí você vai escutando, e para a criança a mesma coisa. Então, para que a criança não se distraia com barulhos e não deixe de ter o aproveitamento de 100%, esse professor ele usa esse microfone, onde vai direto com o receptor no sistema, no aparelho auditivo dele. Então, aqui está um aparelhinho auditivo, esse é o antigo, eu gostaria muito que ele tivesse aqui para mostrar o outro dele, que é bem legal. E ele tem direito a ter esse aparelho na escola. Então, eu não preciso me preocupar em mandar meu filho para a escola com o aparelho dele. Porque esse aparelho é super caro, né? Então, a escola também tem essa precaução da gente não perder, para a gente tentar fazer o melhor pela criança. A preocupação, pelo que você me fala aí nos Estados Unidos, com a educação e com o desenvolvimento da criança, é muito grande, né? Assim, eu lembro que você já me contou que até o aparelho daí é rastreado? Até o aparelho é rastreado. Então, como que ele é rastreado, né? Ele também tem o aparelho dele, com a médica dele, e esse aparelho... a criança surda, ou com uma deficiência... O deficiente auditivo, ele pode ser chamado de surdo, tá? Tem gente que não entende ainda isso, mas ele pode ser chamado de surdo. E essa criança surda, né, ela tem uma certa resistência a usar o aparelho, porque é muito confortável, aquele silêncio na cabeça, não tem que se esforçar. O pai briga, não tá nem ouvindo. Cansa mais a mente. Então, meu filho estava burlando o uso desse aparelho auditivo em casa, né? E quando a gente foi no médico, eu tive a grande surpresa
que a doutora falou assim, não, mãe, então, mas ele tá só usando 6 horas por dia e o recomendado era 12 horas. Nossa Aí eu, Senhora. como que ela sabe? Meu Deus do céu. E ela me mostrou todos os dias o relatório, ela tem, é rastreado, tem todos os dias, a hora que ele colocou, a hora que ele tirou o break, quanto tempo de bateria que ainda restava no aparelho, quantas vezes ele trocou a bateria, assim, tudo que ele fez com o aparelho estava lá, rastreado, e ela conseguia ver pelo computador. Não, é inacreditável, né? Poxa, aqui no Brasil demorou um tempão para descobrir. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil, sei que você gosta também, você já falou, a gente já teve outras conversas, mas é tipo assim, a gente precisava copiar alguns modelos, né? Porque esse sistema assim é muito bacana. Tipo assim, nem se ele não quiser usar, ele consegue. Alguém vai denunciar, ele não está usando. Não tem como burlar esse sistema, eles conseguem rastrear, né? Então foi meio que assim, e agora a gente fica assim, ó, em cima, para que ele não fique sem o aparelho. Ele tem que usar 12 horas por dia, dessas 12 horas, de 4 em 4 horas, ele pode tirar um break de 15 minutos, nada mais do que isso, porque ele tem que acostumar. Você sabia também que é um plano futuro para quando ele fizer assim os seus 17 anos e ir para a faculdade, eu quero dar um desse para ele, que é um que acopla com o aplicativo do celular, e aí ele pode ouvir música pelo... Olha, que legal. Pode atender ligação pelo aparelho aditivo, vai funcionar como um AirPod para ele também. Esse daí é um pouquinho mais caro, mais tecnológico, mas um plano futuro para dar de presente para ele. E assim, que você, depois que ele entrou nesse sistema, que ele identificou que era um problema na audição, mudou, ele virou outra pessoa? Não, a gente... Ele aprendeu inglês em 3 meses, assim, a mudança foi extraordinária, assim, eu não tenho nem palavras para descrever a mudança, porque você imagina, desde que ele nasceu a gente fica, nossa, mas essa criança está demorando a falar, essa criança fala chiado, e a gente, realmente, como nunca, não tem um manual, né, então a gente como nunca viu, não tem essa noção, e infelizmente eu não encontrei profissionais que foram capacitados a ter esse feeling, e falar, não, vamos fazer um teste de audição no seu filho para ver se ele tem perda de audição. Infelizmente demorou 6 anos, mas depois que a gente descobriu assim, o menino e agora fala até pelos cotovelos. E você me disse também que aí o pai, ele basicamente está inserido no contexto da escola, né? Tudo que acontece, o pai e a mãe, os pais, na verdade, né? Que o aluno não dá um passo sem que vocês saibam, sem que vocês sejam chamados. Como é que funciona isso? Olha, eu tive muita sorte de participar assim, de escolas muito bacanas. Quando o Lorenzo chegou aqui, ele tocava bateria, né? Porque o pai dele é brasileiro e teve uma história com música e tal. E, enfim, voltou com essa pegada de bateria. E eu procurei uma escola que tivesse alguma coisa relacionada à música. E aqui eles têm um programa, que é um programa chamado Magnet. Magnet se a sua criança tem alguma aptidão para alguma coisa, nessa escola, por exemplo, tinha de música e de artes. Então, as crianças eram ensinadas a atuar, era uma mini escola de atores, e o meu filho se enquadrou nessa da música, né? Legal. Então, ele sabe tocar vários instrumentos por conta desse programa. Só que esse programa, é um programa para crianças, né, que têm uma aptidão a mais das outras, né, elas se sobressaem. Entendi. Então, a gente costuma dizer que as crianças aqui dos Estados Unidos, elas não brincam durante a semana, elas estudam, porque assim, saiu da escola é tanta lição de casa, é tanta coisa, e a gente tem que assinar as lições de casa, a gente tem que estar a par da agenda, tem que estar falando com a professora, a gente é chamada na escola o tempo todo, para sempre estar a parte de reuniões, eles dão premiações para as crianças, então assim, é uma coisa puxada para os pais também. Entendi, o exercício não é só para o filho, não. Não é só para o filho, não, a gente tem que assinar, toda a lição de casa tem que ser assinada pelos pais. Nossa. Tem um aplicativo chamado Classdojo, que é um aplicativo de comunicação com os pais e a escola.
Então, todos os dias a professora me manda o que vai ter de lição de casa, o que ele fez, até o que ele comeu. É como se fosse a agenda do Brasil, só que ela é um pouco mais digitalizada, né? E a gente está sempre no tete-a-tete com o professor. Nossa, eu fico imaginando nos meus tempos aí, de uma fase minha da vida, que eu adorava fugir do dever de casa. Nossa, mãe do céu! Minha mãe ia me matar se ela soubesse. Às vezes eu fazia meio dever de casa, dava uma enrolada pro resto, e fazia o resto quando eu estava indo para a escola, do caminho da escola eu fazia. Só eu também, eu era até como um aluno legalzinho também. Mas assim, eu odiava a lição de casa. Aí eu ia sofrer nesse sistema aí, gente. Olha, você sabe que às vezes que ele não levou lição de casa foi naqueles dias que você está mega ocupada, que você não consegue dar conta, né, de olhar, e aí eles aproveitam, né? Aí foi, mas mamãe, você não assinou, você não olhou, mas eu que tenho que olhar, você tem que fazer mesmo que eu não assine. Nós já tivemos essa idade e nós sabemos como funciona. Se der um jeitinho de escapar. Cara, mas assim, a gente, assim, de certa forma, eu vejo assim o reflexo disso na sociedade americana, né? Você vê aí desenvolvimento de pesquisa, eles estão bastante à frente. Não, aqui também, o Brasil também tem uma linha de pesquisa que, principalmente nas áreas agrárias, assim, a gente é ponta também e tal, mas e assim, tem brasileiro aí. A minha primeira entrevistada foi a Paola. Eu entrevistei ela por conta de um livro e de um jogo que ela criou, e durante a entrevista eu descobri que ela era uma bióloga que trabalhava aí com pesquisa de câncer, que trabalhava na Noruega. Ela mora na Noruega, não aí nos Estados Unidos. Então, quer dizer, o Brasil também tem muito talento, mas só que às vezes... Não é só porque a gente está enaltecendo qualidades de outro país que a gente está diminuindo o nosso. Tem que deixar bem claro isso, que às vezes as pessoas confundem. Exato, mas é triste que, assim, as pessoas, conforme vão se desenvolvendo, acabam que, para poder ir além, buscam outros países que valorizam um pouco mais isso. Eu sei que o Brasil é um país mais pobre, tem essa coisa toda, mas assim, temos as dificuldades e... O incentivo, né? O incentivo é um pouco menor. É um pouco menor. A gente está tendo aí, nesses últimos tempos aí, uma perda em relação ao incentivo às faculdades, né? Então, tipo assim, são problemas, mas assim... Graças a Deus, os brasileiros vão para fora, buscam, trazem esse retorno para a gente. E assim, esse sistema Magnet que você está falando, eu acho assim incrível, sabe? Só das pessoas terem um olhar para essas crianças, além do preciso ensinar matemática, física, não, tem um olhar de qual é o potencial dessa criança, e aí você vai desenvolver. Você sabe que tem muitos programas que eu dei uma olhada, né, no Brasil, que são independentes, que são professores, que são pessoas da comunidade mesmo, que se ajudam. Por exemplo, a Rocinha tem programas que, para tentar ser ator, são professores de músicas que vão lá tentar dar um apoio para essas crianças. Então, às vezes eu acho que o grande problema da nossa nação é a corrupção, sabe? É muito dinheiro desviado que poderia estar sendo aplicado para nossas crianças, assim, a gente não ia ter para ninguém. A gente ia se sobressair em todas as áreas, cara. Exato. E se isso acontece, a realidade de todo mundo ia ser outra. Com do certeza. País como todo, de social. Nós, brasileiros, a gente tem muita garra. Nossa, é uma coisa assim, fora do comum. E até mesmo, às vezes eu olho assim, a dificuldade que nós temos na vida, né? Porque eu nunca passei fome, nunca tive nada extremo, mas a gente tem dificuldade. No Brasil, a gente acaba sobrevivendo, né? Tanta coisa que para trabalhar, você tem que ir 1000 léguas, acordar 3, 4, 5 horas antes para poder chegar a tempo, e aquela correria, aquela coisa que a gente... Graças a Deus temos os nossos feriados que a gente pode aproveitar um pouquinho mais para esparecer a cabeça, né? Mas que é puxado para a gente não pode negar, mas a gente tem muita garra, muita mesmo. Eu quero te perguntar uma coisa, que você também, a gente bateu papo antes, em outra oportunidade, a história do ônibus escolar. Passar. Essa história, quando você me contou, eu falei, mentira, eu não acreditei. Você sabe que uma das maiores penalidades de trânsito aqui é você não respeitar o ônibus escolar, né?
O ônibus escolar e uma ambulância têm a mesma importância. Se o ônibus escolar ele parou, ele vai levantar uma plaquinha assim, de pare, e ela meio que atravessa a outra pista, né? Essa plaquinha de pare, né? Para você ultrapassar esse ônibus, você tem que fazer um contorno para essa placa. E se você fizer, você vai levar uma multa das grandes, porque assim, o trânsito para, tudo reduz. Em área de escola, em área de ônibus escolar, em pontos de ônibus escolar, tudo é reduzido, e é uma das multas, assim, e gera pontos na carteira mais altos que tem o do ônibus escolar. Ainda mais por criança, às vezes, criança brincando, sai, atravessa, então é tipo assim, eu adoraria ter uma imagem aqui, porque é muito bonito de ver o respeito que se tem. O ônibus sinalizou que vai parar, o trânsito para. Ninguém mexe nem do outro lado. Aliás, não é só porque você está atrás do ônibus. Na outra mão também para. Olhou tudo, a plaquinha que o ônibus parou tudo. Então, enquanto a criança saiu, andou, teve distância e o ônibus fechou aquela placa de pare, aí sim, o ônibus andou, a gente pode andar. Nossa senhora, eu fico imaginando isso. Assim, algumas cidades do interior ainda tem essa questão de faixa que a gente para sem... Aqui no Brasil, né? Faixa que a pessoa para se tiver alguém para atravessar. Mas nas capitais maiores, São Paulo, Rio, isso aí é impossível. Nem quando tem que parar as pessoas param com o sinal vermelho, imagina. Não, mas eu acho assim, isso de um respeito, assim, e é engraçado que do jeito que você fala, isso já entrou no cidadão aí, sabe? É algo que, como, do jeito que você fala, assim, é super respeitado, é levado muito a sério, e é assim... Essas pequenas regras, quer dizer, que eu nem chamar de pequena, até uma palavra errada, mas assim, é uma coisa simples. Você vai perder ali um minuto, 2 minutos no máximo, e que não vai mudar nada na sua vida, e que é uma questão de segurança, questão de respeito. Agora, realmente as crianças não têm vida fácil aí, apesar disso tudo. Como você falou, eles estudam o dia inteiro, praticam esporte, tudo isso vinculado à escola, né? A escola traz isso tudo. Traz isso. Você sabe que em época de faculdade, a criança que ela tem algum esporte, né, que ela pratica algum esporte, por exemplo, um dos meus enteados, ele... Ai, meu Deus, agora eu vou esquecer o nome do esporte. É um esporte muito bonito. Eu falo que é esporte rico, eu nunca nem tinha ouvido falar, e agora eu nem lembro o nome. Mas como é que é? Faz o quê, para ver se eu sei? Ele pega parece negócio de você pegar borboleta, e ele pega uma bola assim. Ah, sei. Gente, não sei o nome também, mas sei o que é. Eu quero lembrar, eu vou mandar para você e você vai escrever aqui para as meninas, porque para o pessoal, falo meninas porque meu canal é feminino. Pode tentar escrever para o pessoal, né? Porque ele joga esse jogo e ele ganhou uma boa porcentagem de bolsa escolar, porque através da universidade ele vai jogar representando a universidade e ele ganha desconto, né? Ele ganha bolsas na faculdade. Eu acho assim, o Brasil... Bem legal incentivar o esporte. O Brasil aqui é um exportador de atleta, principalmente do futebol, né? E a gente ainda precisa vincular o esporte ao estudo, assim, porque assim, cada dia mais cedo, e muitos investem só... E como a gente fez uma entrevista com um futebol manager daqui, brasileiro mesmo, que está sempre mandando jogadores para a Europa, e ele fala, o futebol é glamour para 5%, os outros 95% a fala dele é essa, é uma arena de guerra, de combate, porque é bonito para aqueles que atingem aquele patamar, e muitos aí ficam, que podiam estar também fazendo uma outra atividade paralela, a gente perde. Vamos sair da escola agora e falar um pouco de família, que é outra coisa que eu vejo muito você colocando, as coisas que acontecem lá. Como é a adaptação, foi a sua adaptação ao chegar aí, como é viver, como é essa parte de passar frio, que eu quero que a galera que esteja assistindo o canal aqui saiba assim, ó, primeiro... Se você vai levar seu filho, você já sabe que você vai ter que botar ele para estudar e vai ser cobrado. Vai estudar. De adaptação, como é a relação com os vizinhos? Nós aqui que vivemos nesse país, acho que o brasileiro é extremamente expansivo, ele conversa com todo mundo. E aí, como é que foi a tua chegada? E como é a convivência, essa coisa toda?
Alô? A conexão meio que deu um freeze. Eu pergunto de novo. Congelou. Ah, eu lembrei o nome do esporte. É lacrosse. Lacrosse. Acho que é isso. Beleza. É tão chique que eu não sei nem falar. Mas você deu uma travada. Então, quero saber como é que é a questão de chegar, ser uma brasileira morando. Você já morou na Flórida, no Colorado, tem umas diferenças aí em relação, acho que até clima. Na Flórida tem mais brasileiro, né? E aí como é que fica? Como é que é essa relação com vizinhos? Porque a gente aqui, a gente qualquer coisa faz um churrasco até no meio da rua. Como é que é foi a tua chegada? Quero saber um pouco dessa parte assim de adaptação para quem tem interesse de ir para a América, como é? Gente, a Flórida, Miami e Orlando é Brasil. Assim, é muita influência. Então, você tem loja brasileira, você tem a galera muito unida, sabe? Tipo, então, é meio que Brasil. Eu vim sentir os Estados Unidos quando eu mudei da Flórida. Entendi. Que aí eu vim para o Colorado, então foi uma experiência totalmente diferente, totalmente, onde tem menos influência de imigração, onde você percebe mais a realidade do americano, e é um pouco mais fria, diferente, eles se respeitam muito, mas é cada um no seu quadrado, a gente é mais unido, mas, né, mais calor humano. As pessoas... Então eu senti esse baque quando eu fui pra cá. Sentiu? Assim, você já conhece seus vizinhos, por exemplo? Assim, qual é a relação? Imagina, não, nenhuma. Sério? Nenhuma, não sei nem quem são. Assim, veio uma correspondência errada que foi para casa do vizinho. Mas aí eu deixei um recado e aí no outro dia ela deixou um recado, tá aqui, colocou a caixa na minha porta, a gente nunca se viu e foi isso. Nossa Senhora. Então, assim, é uma difícil adaptação. As pessoas porque a galera que nunca foi, que não conhece, eu mesmo nunca fui aos Estados Unidos e tipo assim, a gente vê muito os filmes, aquela coisa toda assim, porque tudo é diferente. Tem esse distanciamento mesmo, né? Olha, você sabe que eu estava seguindo uma americana, né? Aí ela estava se mudando, isso é recente. E ela fez umas caixinhas de brownie e um cartão com a foto da família dela. Aí estava escrito assim: nós somos os seus novos vizinhos. Aí atrás, vou falar um pouco do meu marido. Meu marido se formou em Talalau, eu fiz isso Talalau. Dê um oi para nós se você vê a gente na vizinhança. Eu falei: será que é por isso que ninguém nunca falou comigo? Que eu não fiz essas apresentações? Você é a vizinha odiada, porque falou assim, chegou uma pessoa aí que não botou o cartão dela, não se apresentou. Não deu um brownie, tá? Não deu. Ó, ainda tá em tempo, fala, gente, eu não sabia, vou preparar o meu brownie. Eu não sabia, eu não tinha ideia que tinha essas, né, essas etiquetas, essas regalias. Cara, sem nem falar o que é. Mas o teu marido, ele não falou nada, tipo assim, ó, tem que fazer isso, de repente, ou nem lembra. Olha, meu amigo, eu vou te falar que a americana é o bicho mais sem noção que existe. O meu marido é desligado. Quem me segue nas redes sociais se diverte bastante com a gente, porque ele apronta cada uma. Posso te contar uma que ele aprontou recentemente? Pode. Eu adoro. Qual é a melhor parte desse canal? Vamos lá. Você sabe que eu tenho uma samoyeda, né? A coisa mais linda, minha samoyeda branca, linda, bem cuidada, o amor da minha vida, que inclusive ela é um animal de serviço do meu filho, né? Explica o que é uma samoyeda, porque eu nem conhecia essa raça também. É uma dog, gente. A samoyeda é como que eu posso dizer? É um cachorro bem grande, ele é do Ártico, né? Ele é um dos primeiros cachorros que ele é cachorro mesmo, então não tem muita mistura, ele é bem... a raça é conservada, enfim. É um cachorro enorme, branco, lindo, chama muita atenção. E o meu marido, ele teve a brilhante ideia de que a gente tem uma caminhonete, né?
Então, a gente tem uma caixa de transporte para ela. E aí decidiu ir no drive-thru que lava car wash, né? O que lava o carro, né? Aí no Brasil é o lava-jato, né? Lava-jato, é. E aí ele simplesmente, eu fui na loja de conveniência do posto, enquanto eu estava na loja de conveniência, ele teve a brilhante ideia de tirar o cachorro no crate, que é essa caixa de transporte, colocar assim do lado, debaixo de uma árvore, e falou assim, não, vou dar só a volta aqui, lavar o carro, 7 minutos eu busco ela. Aí eu saí da loja de conveniência, cachorra. Aí ele tá ali debaixo da árvore, eu falei, você é doido? Você é doido? Aí ele, não, mas eu vou 7 minutos rapidinho. Eu falei, vou pensar que você abandonou ela, que você só jogou ali no cantinho, é só pegar. Eu falei, gente, na cabeça dele fez algum sentido. Ele fazer isso, mas ele me apronta cada uma de deixar de cabelo em pé. Eu falei, nossa, você não tem noção. Não, mas 7 minutos rapidinho, mas como vou pegar se ela tá na caixa de transporte? Eu falei, gente, como você acha que abandonou um cachorro? Como que é que você acha que abandonou? Me fala. Deve ser. Ele apronta bastante em relação a isso. Imagino, né? E os seus pequenininhos também, que eu já vi, eu tava vendo da lata do... Uma lata, não sei se era açúcar, eu vi esse também. De fórmula. É uma lata de fórmula. O meu de 2 anos, ele é muito, muito esperto. É uma criança assim que, olha, você tem que ficar de olho nele o tempo todo. E ele jogou simplesmente $30 no chão, assim. Só derramou, estava lá decorando todo o meu chão. Eu vi ele nadando no negócio lá todo. Eu te acompanho, tá vendo? Eu falei, nossa, que bonito, mas bonitinho, mas tipo assim. Falei, cara, que doideira! Tem que ficar de cabelo em pé, viu? É aquela história, já tomou seu anticoncepcional hoje? Eu ainda não A gente brinca assim, mas são momentos assim que quando eles forem embora, casarem, for pra faculdade, você vai ficar lá no travesseiro. Imagino que seja. Bom, nosso tempo tá batendo, o papo tá bom, vou te chamar mais vezes, sei que vai vir coisa nova sua aí e você vai divulgar aqui, eu sei que você tá aí, mas você vai divulgar aqui no nosso canal também. É sempre animado conversar com você, essa entrevista aí, pô, show de bola, tô adorando, mas a gente já bateu um tempo aqui normal, queria que você desse as tuas palavras finais aí pra galera que te segue e falar o que você quiser, o espaço é seu. Gente, que saudade do Brasil, que saudade, que prazer imenso falar com vocês. Acredito que o público do Fábio é de todo o mundo, né? Mas acredito que a maioria é de brasileiros. Sim. Fico assim, imensamente feliz de falar com vocês. Se vocês quiserem acompanhar também o meu doideira do meu dia a dia, o meu canal, assim, a minha rede social é mais focada para o público feminino, mãe, família, quem gosta de cachorro, enfim, quem gosta de saber um pouco sobre os Estados Unidos, que de vez em quando você sempre está falando, né, como é que é o seu dia a dia, pode me acompanhar também, é um prazer sempre estar nesse canal aqui. Espero ser convidada mais vezes. Será, com certeza. Vou te chatear bastante, como sempre. Gente, prazerzaço conversar com a Thalita. Ela, como eu falei, se você quer saber um pouquinho mais lá dos Estados Unidos, como é a vida lá, a educação principalmente, quer mandar seu filho para estudar lá, segue o canal dela que é bem bacana e é super divertido. Às vezes você vê o filho dela lá nadando no negócio lá, que parecia uma maisena, mas é uma forma. Não sei nem o que é uma forma, mas é isso aí. Agradeço, Thalita, mais uma vez aí por você estar batendo esse papo comigo e vamos dar aquele tchau pra galera. Tchau, pessoal. Obrigadaço. Valeu, Thalita. Valeu.